os elementos principais, pelo menos, que seriam expostos no nosso coração na solitude. E se você se lembra bem, pelo menos para os que estiveram aqui, a solitude, então, necessariamente será um lugar de confronto. Olha lá. Porque nós carecemos desse confronto. Que a palavra de Deus venha confrontar. Senhores, se nós temos que, num relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, lidar com o confronto, o que dirá o relacionamento homem-mulher ou pais e filhos? Ou entre sócios, ou pessoas que trabalham junto? Esse confronto, esse desajuste é exatamente proposital. Ele tem um propósito de fazer as pessoas raciocinarem como Cristo. Por isso que ele é o cabeça. E as pessoas que tiverem o Espírito Santo no coração, elas vão ser guiadas para ser a imagem e semelhança de Cristo, transformando sua mente, seu caráter, sua conduta constantemente rumo a Cristo. E é isso que Deus quer. Mas então não é das circunstâncias favoráveis, são as circunstâncias desfavoráveis. E começa com a solitude. Então, quando eu estiver em solidão, eu tenho confronto? Tenho. E quando eu estiver em solitude, eu também tenho. E esse confronto é com o próprio Deus. Por quê? Porque ele vai me advertir das coisas erradas minhas. O que o inimigo faz? Ele faz exatamente o contrário. Ele fala que está tudo bem, que o problema é o outro, para você não ver o problema dentro de si. Porque quem vê o problema dentro de si é aquele que é filho de Deus, porque tem um espírito que adverte o problema dentro dele. Né? Veja o título dessa conferência: Pelas suas pisaduras fomos sarados. Os machucados. Né? Jesus Cristo foi machucado naquela cruz e foi a partir disso que ele pôde nos salvar. Ou pode salvar aquele que não foi salvo ainda. Muitas coisas que há em nós que ofendem o Espírito Santo. E como nós fomos realmente criados para vivermos uma satisfação plena em Deus, então aquilo que ofende o Espírito Santo também não promove, nunca promoverá a nossa realização. Sempre isso será verdade. Então a solitude é um lugar de confronto. Nós buscamos esse lugar secreto e para que isso seja muito bem aplicado, nós temos que fazê-lo todo dia. Retirarmos disciplinadamente, seja em que tempo for, de preferência pela manhã, antes que você vá se ocupar com o trabalho, porque se essa prática é exercida, nós temos então condições de carregar conosco o ambiente da solitude para todo o dia e os desafios dos relacionamentos e da vida diária. Então, começar o dia em solitude foi assim que eu fui orientado. De segunda a sexta, antes de tomar o café da manhã, antes de jejum, eu faço o mini treinamento. Eu fico meia hora falando com quem? Com o Espírito Santo e com quem tiver na nossa live. E lá que nós somos levados a ter a live em 3 partes. Uma temática, que é de engenharia civil e geotécnica, mas ao alcance de qualquer um. Né? Nós queremos desmistificar essa necessidade de ter que ser engenheiro, tem que ter nível universitário, tem que ser doutor. Não. O empreendedor geotécnico que a gente prega aqui é para qualquer um. Né? Empreender geotecnia, terraplanagem, né? Que é a nossa mini aula. E na segunda esfera, a questão de relacionamento, que é o sistema Dynamo, está focado que o relacionamento está ligado a exatamente essa oração constante que a gente tem que fazer no trabalho, no relacionamento com o outro. Seja o outro empregado, estagiário, sócio, parceiro, filho, mulher, enfim, em todos os relacionamentos, eles são importantes exatamente para a gente praticar o cristianismo. Né? E aqueles que têm dificuldades, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade lá com a minha filha, com o meu filho. Né? E esses são os mais oportunos perante o cristianismo para a gente superar, mas não desistir.
de um filho, de uma mulher, do marido, por conta da dificuldade. Não, nós temos que superar aquelas dificuldades, mas com Cristo na cabeça. Esse que é o detalhe. Porque se eu for com eu, aí eu vou querer jogar toalha, eu vou querer desistir. E essa desistência de um encontro que Deus permitiu, que ele desejou, que ele sabia que ia acontecer e ele quer alguma coisa, tem um propósito desse encontro. E esse propósito então, tem que ser guiado pelo cabeça que é Jesus Cristo. E para quem tem o Espírito Santo habitando no coração, então o Espírito Santo vai guiar para Cristo, como reagir com o outro. Se o outro também tiver o Espírito Santo, maravilha, vai superar as dificuldades. Acaso que um não tenha, ou os dois não tenha, é pau, não dá certo. Então o que acontece na sociedade todos os dias, vocês podem ver por qualquer noticiário. Então, solitude é um lugar de confronto. Solitude também, graças a Deus, é o lugar do encontro, onde realmente nós experimentamos o significado bendito de estarmos debaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Ou seja, o desencontro é uma questão humana para haver um encontro na questão espiritual. Esse é o objetivo. Eu tenho que lidar, enfrentar o desencontro entre seres humanos para poder ter um encontro com a Trindade. Esse é o objetivo. E o homem não quer ter desencontros. Por quê? Porque a religião leva a achar que é tudo maravilhoso. Aí a hipocrisia corre solta. Porque não é tudo maravilhoso. Não é nem para o Filho de Deus. Ô, Jesus Cristo teve uma vida maravilhosa com seus 33 anos e meio. Foi engraçado. O cara estava na barriga da mãe e já estavam tentando matá-lo. Onde que ele ia, poucos o seguiam. Quando seguiam por interesse carnal e não viam o lado espiritual de Cristo. Então por que as religiões falam de que está tudo bem, que isso e aquilo, e a gente acredita? Porque o inimigo está ajudando na nossa mente a achar que acreditar que está tudo bem. Então as religiões são até cômicas. Quando você conhece a palavra de Deus é cômico, porque não tem nada a ver. E esses preletores que a gente coloca no nosso canal do YouTube, que a gente estuda há mais de 15 anos, tá? Eles foram selecionados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Não é por mim, não. Né? Quando foi selecionado, alguém falava, pô, então você que selecionou, você é bam, bam, bam. Não, é o Espírito Santo que falou esse. E eu venho estudando, muitos deles estão todos lá, que são as referências para a gente poder falar. Eu não falo da minha cabeça. Eu falo por estudar e eu falo pelo Espírito Santo. E assim é qualquer cristão. Eu não sei porque as pessoas ficam tão envergonhadas de falar isso, ou é porque elas não querem, vamos dizer, mostrar a importância de ser guiado pelo Espírito Santo e ter a advertência constante do Espírito Santo. Mas vamos continuar escutando o preletor que sabe mais do que eu. Ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós experimentamos isso na solitude, expostos à presença de Deus, porque ela é também um lugar de encontro. Graças ao Senhor. Então ela não tem... Não é maravilhoso? É um pai que adverte, e é um pai que consola, e é um pai que protege. Então por que a gente está tão preocupado nesse mundo correndo para baixo e para cima? Porque a gente não está com ele. Espiritualmente não está. A gente pode falar dele, mas não estamos com ele, não estamos vivendo em vida espiritual. É isso que a gente está observando. Apenas um aspecto, entre aspas, negativo. Ou seja, nós seremos confrontados.
mas ela tem a contraparte positiva. Nós seremos encontrados pelo nosso bendito Deus.